É o ciclo de vingança. Ciclo de vingança. Se você está só ouvindo a gente, nosso podcast, não esteja vendo, a imagem que está ali é a imagem do Pain, do Nagato, de Naruto, aplicando Shinra Tensei na vila. Ele destrói a Konoha inteira. E a proposta desse arco inteiro é falar sobre o ciclo de vingança, o ciclo de ódio do mundo ninja. Então, Nagato era uma criança que vivia numa vila que era fronteiriça entre duas grandes nações ninjas, e a cidade dele era constantemente o cerne das batalhas. Então, era um lugar totalmente desgraçado. E ele perdeu os pais logo cedo, vivia na rua com outros órfãos, e em determinado momento o Jiraiya chega lá com os outros Senin e em busca de um ninja lá, e não consegue encontrar. Ele fala assim: não, vou ficar aqui ajudando essa molecada porque eles estão sozinhos na rua, não tem como se proteger, que é um lugar perigoso. E aí ele treina o Nagato, que vem no futuro se transformar no Pain. E eles falam do ciclo de vingança, do ciclo de ódio do mundo ninja, porque é uma coisa inerente, que ele fala que isso é inerente do mundo, e que por isso ele precisa destruir tudo para que isso acabe. Porque uma vila vai lá e sequestra alguém da vila vizinha. A vila vizinha lá, em vingança, vai lá e explode um quarteirão da vila que sequestrou a pessoa. A vila que tem a parte explodida, eu falo assim: pô, não vou deixar barato, e vou lá e vou matar o líder da vila que explodiu. E aí fica eternamente esse ciclo de vingança. Então ninguém finaliza ali e quer sempre dar o troco. Isso também, se você acompanha o noticiário, é uma coisa muito comum, infelizmente, no nosso mundo mesmo, né? No mundo real, assim. Noticiários de guerra estão aí diariamente retratando ciclos de vingança. No Oriente Médio é basicamente anos e anos isso acontecendo. Então, é um tema que é bem comum na cultura pop, assim, mas infelizmente também é muito comum na vida real. Assim. A gente vê muito relato também, principalmente em áreas mais rurais, uma coisa assim, e de vingança também entre famílias. O próprio, novamente, uma novela da Globo, que agora que tinha, acho que é Renascer, que tinha o desenho, que tinha isso aí era o Rei do Gado. Que também é de vingança, e a do Renascer também é de vingança, né? Também é de vingança. E que rola treta entre famílias. Vocês estão vendo a comprovação que o Marcelo assiste todas as novelas. Mas o Rei do Gado, caralho, a novela de década de 90. Naquela época todo mundo via a novela. Então é um tema muito recorrente e que você pode utilizar no seu plot aí também, tanto no seu world building, colocando nações inteiras que estão se degladiando em eterna vingança ali uma a outra, por serem potências mundiais e por ter alguma questão que não deixa passar. Eu acho que em Kaishir, Akkad e Calípoda segue mais ou menos um rumo desse. São duas potências que estão sempre uma contra a outra. E você pode usar também, igual o Vermelho falou, em plots menores. Não precisamente ser uma coisa nível macro, assim, nível nação, mas uma coisa nível família, nível vizinhos mesmo, assim, uma coisa bem, às vezes, corriqueira, até uma questzinha de início, assim, nível baixo, bem local, você resolver uma treta entre famílias e, assim, conseguir evitar que esse ciclo de vingança perpetue. A escolha também pode simplesmente matar as duas famílias e ninguém mais se vinga. Então, depende aí do alinhamento do seu grupo. Provavelmente, se for o Kids em Massa, lá onde só tem futuros vilões, é isso que eles fariam. Mas é um tema interessante para se colocar na sua aventura. E só tomando cuidado também para ele não ficar durando demais. Porque se for um ciclo de vingança eterno, acaba que corre o risco de ficar repetitivo demais aí. Então, o interessante é que a história você esteja com o intuito de acabar com o ciclo de vingança e não de perpetuá-lo ainda mais. Cara, se você repete demais o ciclo de vingança, a melhor imagem que eu tenho pra passar pra você é uma novela mexicana, em que não importa o que aconteça na história, aquele assunto da vingança vai ser mascado, nada acontece, mas tudo gira em torno da vingança. Ninguém faz mais nada,
porque só funciona se a vingança for o objetivo. Então, toma cuidado, cara, porque fica chato você não variar o tema. Eu gosto, eu acho que esse é um tema legal para inspirar plot. Como o Luiz falou, se você, sei lá, vai narrar um cordel do reino do fogo do sol encantado, do fogo encantado, né? Esse é um bom caminho que você tem. Você pode criar uma cidade que você tem uma rixa entre duas famílias, porque é uma coisa que acontecia demais naquela época e continua acontecendo em menor escala, talvez hoje, porque, né, gradualmente o Estado Democrático de Direito vai chegando até nesses lugares, aí os caras começam a ter mais dificuldade. Mas esse ciclo de vinganças, eu gosto muito de usar ele, como o Luiz falou, no world building, para ser uma coisa que justifica uma série de eventos, especialmente no passado. Então, assim, é muito legal de você estabelecer, por exemplo, se você estabelece uma rivalidade entre duas famílias, duas cidades, dois reinos, você tem uma base de motivos para justificar uma série de escaramuças. Você não precisa ficar pensando em guerra. Você não precisa falar assim, houve 10 guerras entre esses... Não, cara, você pode ter tido momentos de vingança. Os caras atravessaram a fronteira, Guerra do Cachorro lá, o soldado do cachorro fugiu, atravessou a fronteira, o cara foi atrás, mataram ele, virou uma treta, os caras invadiram, mataram os caras, não sei o que, beleza. Não virou uma guerra do John Wick, acabou. Não virou uma guerra porque a galera não queria perder vidas, mas houve um ato de vingança deliberado ali, e você vai expandindo isso. E o legal que eu acho do ciclo de vingança do ponto de vista de world building é que justamente ele justifica mais do que as ações. Ele pode justificar um espírito geral. Se você tem um ciclo de vinganças permanente entre duas nações, é natural que mesmo que essas nações não estejam em guerra, exista uma rivalidade e um ódio entre as populações muito grande. E esse ódio muitas vezes vai poder justificar uma série de elementos que você queira construir do seu cenário. Né, de xenofobia, invasões. E aí você pode sempre entrar numa situação em que os caras já estão há tanto tempo naquele ciclo que os caras falam, mas por que vocês odeiam tanto eles? Tipo, a gente odeia eles há séculos. Você quer uma lista de motivos? E aí o cara, sim, eu quero. E aí o cara não consegue te dar uma lista de motivos detalhada, porque para cada motivo que ele falar, provavelmente a pessoa vai poder responder e falar assim, mas vocês fizeram isso em resposta a... Eles fizeram isso em resposta a vocês terem feito isso. Mas a gente fez isso em resposta, meu irmão. Vai embora, entendeu? Fala aí, Jesus, depois eu falo. A lista de motivos deles é, meu pai já odiava o pai dele antes de eu odiar ele. E o pai do meu pai também. E aí meu bisavô também já odiava o bisavô dele. Era essa você gera um ambiente de hostilidade em que os primeiros atos talvez fossem coisas muito pesadas, mas nem precisa mais ser. Passa a ser uma coisa do tipo assim, outro dia a gente pegou lá 2 vacas deles, atravessaram e estavam comendo nosso pasto. Brother, são 2 vacas, cara. Calma, sabe? Tipo, você tá querendo entrar lá e queimar a casa dele por causa disso? Sim, porque eles estão fazendo isso há muito tempo. Sim, mas são 2 vacas, calma. Porque aquilo já tá enraizado nas pessoas. Vou avançar muito do ciclo de vingança, que isso vai meio que dar uma margeada no assunto que eu vou falar depois. Mas eu já vou adiantar aqui que eu tô narrando uma campanha presencial que ela margeia o ciclo de vingança com a vingança geracional, que eu vou falar mais tarde. Então, o ciclo de vingança ela é muito pesada numa história. Não pesada de, é terrível. Não. É porque ela é uma ferramenta narrativa que dá muito peso, ela dá muita camada pra sua narração. Porque sempre, igual eles falaram, eles estão reclamando de A porque B aconteceu. B aconteceu por causa de uma outra coisa C. E a C foi por causa... Então é uma sequência de coisas que nunca interrompe e ela se retroalimenta. Então fica aquele ciclo que nunca termina e só chama gente pra engrossar o caldo.